Doutor, falei no bloco anterior com relação à vasectomia, né? O que é a tal vasectomia que ainda gera esse tabu? Os homens pensam, vou fazer uma vasectomia, não vou mais ser vou homem, perder virilidade, vou perder a minha homens. Virilidade. Nada a ver, né? É falta de conhecimento. Vamos ver aqui no Caio. Podemos mostrar isso no Oda. Isso. Então aqui, ó, vamos ver. Esse canal aqui é formado o espermatozoide e ele faz tipo que um 8. Aqui é bexiga, aqui é próstata e aqui o canal peniano. É feito uma incisão nessa região aqui, tá? É feito um cortezinho. Isso é feito no consultório com anestesia local, é liberado no mesmo dia. E o esperma, ele continua sendo feito nessa região. Não dói, né, doutor? Não dói, porque é anestesiado. E, de uma vez acumulado aqui, não passa mais e o homem continua a produzir o esperma, né? Ele continua a ejacular, porque a próstata, que é essa estrutura que está aqui, ela continua a eliminar o líquido seminal, tá? Só não sai mais aquele concentrado de espermatozoides. Então não tem nada a ver com virilidade? Não tem nada a ver com virilidade, o desejo é o mesmo, a frequência sexual é a mesma, a única coisa que muda é a textura do ejaculado, digamos assim. Continua ejaculando normal? Normal, não tem nada a ver com ejaculação precoce, a única coisa é que para fecundar, num caso desse, Suzana, tem que pegar e aspirar diretamente no testículo para retirar um esperma, e juntar ao óvulo da parceira. Aí vai ser in vitro para poder fecundar. Ah, se quiser fazer a fertilização. Mas tem também como reverter, tem como né? reverter, mas é bom deixar muito claro assim, ó. Até os planos de saúde exigem que os parceiros, tanto o homem quanto a mulher, assinem documentos que estão cientes que a reversibilidade, ela é muito pequena. Ela é menos que 15%. Uma vez feito, cortando, é mais para fertilização in vitro. É mais fácil você ir lá, puncionar um esperma e juntar ele a um óvulo dentro de um tubo de ensaio e inseri-lo dentro da mulher do que refazer uma vasectomia. Porque quando se corta, cria uma fibrose. Então é um canalículo e são feitas 2 incisões. Ficam 2 cotos, 2 pontas. Essas pontas criam fibroses entre elas. Então você tem que fazer uma microcirurgia para restabelecer. Eu, particularmente, já vi sucesso nesse tipo de cirurgia. Mas digo assim, vi muito mais insucessos. Agora, quando funcionado o testículo, pega o esperma, juntado ao óvulo da mulher, da parceira, já está tudo certo, é mais fácil. É normal, é como se não tivesse feito a vasectomia. Ontem, conversando com a Roberta, da produção, a Roberta Koch, eu estava comentando com ela, uma senhora me abordou perguntando o seguinte, se aos 46 anos ela poderia utilizar um óvulo da filha para ela gerar barriga de aluguel. Isso, exatamente. Né? Então, isso é possível, é viável, não vou dizer que seja indicado ou não, cada um, né? Claro. Na sua situação e com suas soluções. Mas é viável. Então, a gente chama de fertilização assistida, para dizer assim, os casais que querem ter filhos, nós temos possibilidades de torná-los férteis. Daqui a pouco a gente fala então sobre esses 2 tipos de fertilização, mas antes a gente já tem ligação, doutor. Bom. Alô, quem fala? Janaína? Quem? Janaína. Oi, Janaína, você fala de onde? Do bairro da Velha. Aqui de Blumenau. Janaína, qual a sua dúvida? Oi, doutor Belarmino, boa tarde. Eu tenho hipotiroidismo, né? Eu fiz o iodo, não sei o que é tiroide. Eu gostaria de saber se isso afeta a minha fertilidade, porque eu não posso engravidar durante 2 anos, por causa do iodo que ficou no meu organismo. Eu queria entender um pouquinho mais disso, porque eu não tomo anticoncepcional, só uso preservativo. Janaína, você fez cintilografia você fez uma tireoidectomia total ou você fez parcial? Não, eu sequei a tireoide utilizando o iodo, né? Então eu não fiz cirurgia nada, só tomei o iodo, né? Ok. Então é o seguinte, o caso da Janaína, ela teve uma patologia na tireoide, foi usado iodo para atrofiar aquele problema. Esse iodo, ele fica no organismo, podendo dar malformações fetais, mas isso, o organismo, com o tempo, Janaína, ele vai eliminando, expele o iodo e você torna a ficar tão fértil quanto outras mulheres, desde que o seu hipo ou hipertireoidismo seja compensado. Então, se está levando 2 anos para você engravidar, tem que falar com o seu endócrino ou com a sua endócrino o que está ocorrendo.
Porque o problema da tireoide, mesmo em caso de tumores, Suzana, às vezes tem que se retirar a tireoide toda. E nem por isso a mulher fica infértil. Porque você compensa com medicamentos. Retira a tireoide, mas põe o produto que a tireoide produz. Existem, toma um comprimidinho por dia, meia hora antes do café da manhã, e a tireoide, existindo ou não, se ela funciona pouco, que é o hipotireoidismo, ou o hiper, ou mesmo a ausência da tireoide, você tem como corrigir. Ah, que bom saber. Então, Janaína, muito obrigada. Continua tentando aí, que daqui a pouco você está com o seu neném. Já temos mais um... obrigada pela ligação sempre de todos aí que participam. Já temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, é a Ilma. Ilma, seja bem-vinda. Você fala de onde, Ilma? Da Itopava Central. Também aqui de Blumenau. Ilma, Sim. E você? Qual a sua dúvida? É assim, eu queria perguntar pro Dr. Berlamino. O meu filho sofreu um trauma nos testículos com 14 anos de idade, né? E nisso ele ganhou uma hidrocélise e ele tem 5 cistos. Eu gostaria de saber do Dr. Berlamino se mais tarde ele vai ter problemas para fecundação. De fertilidade, né? Fertilidade, isso. Hidrocele nos 2 testículos ou em um? Em um. Em um? Isso. Tá, então já mudou Hoje ele tudo. tem 18 anos, é 18 isso? anos, é. 18 anos. Ilma, obrigado pela ligação, obrigado por estar aí conosco, que é a razão de nós estarmos aqui, né, Suzana? Sempre. Obrigadão. Obrigada. É o seguinte, o filho da Ilma não vai ter dificuldade nenhuma. É como uma mulher que tem que retirar um ovário, né? São 2, e o outro cumpre a função do remanescente. Então, o filho da Ilma, mesmo tendo uma hidrocele, que é uma retenção pelo trauma, houve uma degeneração desse testículo. Ele ficou, o testículo acometido por um trauma, muitas vezes pode ficar inviável. Mas tendo o outro funcionando normalmente, ele é fértil. Mas pela quantidade... Não, Suzana, a quantidade, um testículo consegue suprir, é feito um rim. Ele dá conta do recado. Ele se adapta, faz uma leitura e diz assim, eu tenho que trabalhar dobrado. Mas não inviabiliza... Que é o nosso organismo, né? Maravilha. É uma caixinha de surpresa. Nossa, muito incrível, boa. Incrível. Ilma, obrigada aí pela sua participação. Doutor, fertilização, vamos lá. Vamos lá. Vivo e in vitro, qual a diferença? A in vivo é mais comum para a mulher, é a mais acessível, a mais barata, aquela que menos agride, mais simples e com maior sucesso na efetivação. Ficou 12 meses, né? Sem engravidar, sem conseguir engravidar, vai para fertilização. Seria essa a orientação. Exatamente. Aí não deu certo, vai para fertilização in vivo. Como é que é in vivo? In vivo é feita uma monitorização pelo ginecologista para ver os dias férteis da mulher, o período que ela estiver ovulando, e o parceiro antecipadamente já separa o esperma dele ou num banco de esperma, né, para o momento certo. Então, a mulher ovulou, e isso é feito no consultório de ultrassom, ela está ovulando, é colhido um óvulo e é visto que ela está ovulando. E é pego o sêmen do parceiro, colocado dentro de um catéter no período ovulatório da mulher e colocado lá dentro. Por quê? Porque a maior parte dos casos, Suzana, é o esperma que tem dificuldade de vencer aquela barreira que eu comentei antes, há uma incompatibilidade. Então ele não consegue, aspas, penetrar literalmente. Então se coloca com uma sondinha, se passa aquela barreira com a sonda e insere o esperma dentro do útero. Na verdade, só dá uma ajudinha. Só empurra o esperma lá dentro. Porque ejaculando fica na parede, na mucosa vaginal, você coloca direto dentro do útero do esperma. E a mulher, você vê, diz assim, ó, nós vamos colocar amanhã, que o óvulo ele fica disponível 3 dias. Existem medicamentos que deixam até um pouquinho mais. Aí naquele período a mulher vai no consultório e se coloca o esperma do esposo dentro do útero. Esse é o que melhor resultado apresenta, o mais simples, o mais acessível e com o melhor resultado. E daí assim, na primeira tentativa pode ser que não engravide, pode ter quantas tentativas, qual seria a orientação? Até a terceira tentativa. Se você não obtiver sucesso, aí a gente indica ao casal para tentar a fertilização in vitro, porque in vivo não deu. Foi tentado o útero da mulher como sendo o tubo de ensaio, foi colocado o esperma e ela ovulando. A gente sabe que ela ovula, ela tem o útero e temos o esperma. O esperma venceu todas as barreiras, não houve a fusão dos dois, vamos partir para o in vitro. Como é que é o in vitro? É pego um esperma, feita a coleta, né? O homem entra com o esperma e é feita uma punção no ovário da mulher, retirado alguns óvulos e colocado todos dentro de tubos de ensaio. E eles, no meio de cultura apropriado, eles vão fecundar os espermatozoides, aqueles óvulos. Aí
se vê os que fecundaram e 72 horas após, uma vez fecundado, é levado para dentro do útero 1, 2 ou 3. Então esse aí, tipo, não teria erro? Pode ter erro de a mulher abortar, que é a maior a rejeitar. Tá. Às vezes acontece. Às vezes, geralmente eles orientam a colocar 4 embriões, porque 1 ou 2 podem ser rejeitados. Pode nascer também quadrigêmeos. Pode nascer quadrigêmeos. É o risco que acontece, se corre. Né? E assim, Suzana, é super importante a mulher estar consciente que uma vez fazendo um procedimento desse, ela sair dali, ela vai para casa, deitadinha já no próprio carro, ela tem que fazer repouso e é feito um medicamento via oral, a progesterona, e é colocado umas cápsulas de progesterona intravaginal. Como tem os abortivos, tem os antiabortivos, para segurar o bebê, os embriões ali dentro. Uma vez estando guardadinhos, deram 12 semanas, aí a mulher vai poder começar a ter suas atividades normais, para os embriões se implantarem de maneira adequada. Que interessante isso, doutor. E uma outra possibilidade in vitro a gente pode fazer essa, e quando não ocorre, pode acontecer, o esperma vai lá e não fecunda o óvulo, coloca-se o produto do espermatozoide, o sêmen, dentro de uma agulha, de uma injeção, e injeta-se dentro do óvulo. Aí você faz direto mesmo. Se ele está com dificuldade para penetrar, você vai com uma agulha no óvulo, no microscópio, e faz a inserção. É uma imagem até muito clássica na imprensa, de o pessoal introduzindo. É então, verdade. Esses são os 2 tipos in vitro. Doutor, já temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô, é a Márcia? Márcia? Isso. Oi, Márcia. E você? Fala de onde, Márcia? Do bairro Valparaíso. Valparaíso. Márcia, qual a sua dúvida? A minha dúvida é assim, que eu tenho uma pressão alta e eu tomo remédios para pressão alta, né? Eu tomo atenolol de 50 miligramas e o Pressade de 10 miligramas. Eu gostaria de saber se eu tenho condições de engravidar. Que eu queria fazer um tratamento para engravidar. Eu gostaria de saber se eu posso ou não. Se eu fico infértil através desse remédio, como é que fica? Você tem quantos anos, Márcia? Eu tenho 27. Perfeito. Boa tarde, Márcia. Obrigado, Valparaíso. A Márcia tem todas as condições, Suzana. A hipertensão é plenamente tratável. Uma vez estando corrigido o fator, ela está de igual para igual com outras mulheres. O grande problema em fecundação é você saber o que pode dificultar. Uma vez sabendo, hipertensão não é fator limitante para a gravidez. Não é e nunca foi. A única coisa que a Márcia talvez vai requerer, uma atenção um pouco mais especiais, e especial por parte de cardiologistas, devido à hipertensão, para monitorar, para não ter uma pré-eclâmpsia, alguma coisa assim. Mas a hipertensão e tomando o Abloc, os medicamentos que ela está tomando, não há contraindicam de engravidar, em absoluto. Quer dizer, problema não. Problema de tireoide, hipertensão, diabetes, não levam à infertilidade. São problemas plenamente corrigíveis. São situações, doenças, patologias corrigíveis. O que leva à infertilidade seria aquilo que a gente citou. Problemas ovarianos, problemas hormonais, infecções crônicas que levam a fibroses, insuficiência, ali quando a gente conversou sobre o útero, que ele não consegue segurar o embrião, que dá o abortamento espontâneo. Então, esses fatores sim, mas patologias corrigíveis não são causas de infertilidade. Gente, uma vez corrigidas, né? Muito legal, viu, doutor? Sempre. Acho que dessa vez a gente conseguiu falar tudo sobre infertilidade, né? Tomara que conseguimos esclarecer tudo. Gente, vou passar os contatos, tá? Do doutor Belarmino José da Silva. O telefone é o 3326-0102. Sempre muito obrigada pela participação aqui no nosso quadro. Enfim, né? Não temos na próxima quarta-feira, na outra, novamente, quadro Saúde da Mulher. Daqui a pouco já tem que virar semanal, viu, doutor? A galera tá pedindo.